Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 12, verso 24 a 26. Você que está aí na tua casa, você pode acompanhar conosco também os textos aí na tela. E você que está aqui também, meu amado e minha amada. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24 a 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos apresentar este tempo de meditação na Tua Palavra. Que o Senhor venha falando conosco, que o Espírito Santo venha tocando o nosso coração, a nossa vida, a nossa história. Em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa noite encharcados pela Tua unção, pela Tua presença e também, ó Deus, convictos do Teu chamado para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. No ano de 2017 para 2018, o Senhor nos deu o tema, é tempo de frutificar. Nós não estivemos meditando neste texto específico, nós vamos ler o texto daquele momento, de passagem de ano, onde nós estivemos ministrando em João, no capítulo número 15, daqui a pouquinho nós vamos ler este texto também. E durante todo o ano de 2018, nós estivemos sendo ministrados nessa perspectiva de Deus, de frutificação. Mas como eu disse naquela época, a frutificação ela não tem a ver com um ano específico, mas ela tem a ver com a vida do cristão. E eu creio, queridos, mais do que nunca, de que este tempo que nós estamos vivendo, tempo de muita incerteza, de muita preocupação, mas que para nós, queridos, é um tempo de muita frutificação, não simplesmente que uma frutificação que vai acontecer imediatamente, mas é um solo muito fértil para nós semearmos a palavra de Deus, para nós frutificarmos diante do Senhor. Por isso, nesta noite, num texto diferente, mas eu quero ministrar justamente sobre este mesmo tema para as nossas vidas. É tempo de frutificar. O texto de João 15, que nós lemos naquela vez, João 15:16 diz que não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aqui há duas expressões importantes para nós entendermos, Nós fomos então escolhidos, e fomos então designados. Nós não vamos ministrar especificamente, mas a nível de contexto, nós fomos escolhidos pelo Senhor e designados. A expressão escolhidos, selecionados, ou escolher para si mesmo, escolhidos entre muitos, como Jesus que escolheu os seus discípulos, escolher alguém para algum ofício. Então foi o Senhor que nos escolheu para frutificar. Segundo momento, foi Ele que nos designou, a expressão grega titemi, colocar, pôr, estabelecer, fazer, no sentido de colocar para si mesmo, para uso de alguém. Ou seja, o nosso destino, então o Senhor nos escolheu e nos destinou, nos designou para frutificar. Você não foi escolhido, ou não foi uma decisão sua pessoal, não é uma escolha sua pessoal, nem sua, meu irmão, minha irmã que está aí na tua casa, não é uma escolha nossa, nós somos escolhidos pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, e além de escolhermos, de sermos separados para Ele, daí vem a expressão, tornar santo, ou separar para o uso de uma coisa exclusiva, mas nós também fomos designados. Eu gosto muito, de questionar a utilidade das coisas,
E eu converso muito com a minha esposa, e eu fico tentando despertar a criatividade dela, dos meus filhos, né? E daí ela me fala, eu pergunto para ela, né? O que você está vendo aqui? Daí, por exemplo, ela fala, uma janela, né? Daí eu pergunto para ela, mas quem disse que é uma janela isso? E ela falou, quem disse? Para com essas coisas suas. Falou, quem disse? Alguém um dia designou isso para que se chamasse janela e para um determinado uso. Eu posso utilizar para outra coisa? Até posso, mas isso foi designado para isso, para que quando nós ouvimos a expressão janela, simbolize algo que você pode utilizar para proteger das intempéries, mas quando você precisar de circulação de ar, você pode abri-la. Da mesma forma, queridos, essa expressão para a nossa vida significa que Deus nos separa para Ele, mas também nos dá um uso específico, ou seja, frutificar. Deus escolhe as nossas vidas, nos separa da vida de pecado que nós tínhamos e nos designa para uma outra atividade a partir de agora. Mais ou menos quando aconteceu com os discípulos, quando ele tinha ali pescadores de homem, ele diz, olha, a partir de agora vocês não vão mais pescar peixes, eu designo vocês agora para pescarem homens, almas humanas, pessoas, para serem evangelistas. E essa missão, esse desígnio alcança as nossas vidas. Da mesma forma, essa expressão frutificação que tem a ver comigo e com você, ela designa também, né, onde nós estamos firmados. Essa expressão, por exemplo, que pelo fruto nós conhecemos a árvore, uma expressão muito utilizada na palavra, que tem a ver justamente com a nossa, nós exemplificarmos através de ações aquilo que está dentro das nossas vidas. Não tem a ver, por exemplo, com simplesmente eu dizer que sou cristão, mas se eu sou cristão, eu então frutifico. Tudo na palavra de Deus e no Evangelho de Cristo, quando diz respeito ao cristão, denota a sua frutificação. O cristão, ele não é conhecido pelas suas vestes. O cristão, ele não é conhecido pelo seu jeito de falar, mas pelo fruto você conhece então a árvore. E no primeiro texto que nós lemos, diante dessa introdução, eu quero meditar em 3 momentos junto com os amados. 3 momentos para a nossa vida, aprendendo com este texto, que Jesus está falando primeiramente dele. Quando ele declara, em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, ele está falando dele, da sua morte, da sua ressurreição, do seu sacrifício. Mas num determinado momento deste texto, ele transfere, ele traz algo para as nossas vidas. E em primeiro lugar, eu quero declarar para você e para mim, meu irmão, que nós, para frutificar, nós precisamos cair na terra. Não é um cair que você vai passar uma rasteira no teu irmão e na tua irmã ali fora, né, e cair na terra, né? Mas nós vamos entender um pouquinho melhor. Verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E a expressão aqui, cair na terra, que é pípto, significa descender de uma posição ereta para uma posição prostrada. Cair prostrado. E é uma expressão usada também para pessoas que rendem adoração a alguém, ou também para não ter mais forças. Olhe bem aqui para mim, querido. O contexto dessa passagem de Jesus é um contexto pré-sacrifício na cruz, onde Jesus, por alguns momentos, ele já declara para os seus discípulos, para que eles já olhem para o futuro, tendo em vista o sacrifício de Cristo. E nessas passagens, onde Jesus ele começa a dar essa pitada acerca do futuro, ele traz ensinamentos tremendos para a nossa vida. E toda vez da palavra que você vira essa expressão, em verdade vos digo, é uma forma de escrita da antiguidade que simbolizava que o assunto que viria a seguir era um assunto muito importante. Então, por isso que a palavra de Deus usa essa expressão que não é usada nos nossos dias, né? Dificilmente você vai ver num texto a pessoa dizendo em verdade, né? Mas é uma expressão bíblica que diz, olha, é muito importante o que vai vir aqui. É verdade e é muito importante para as nossas vidas. Mas Jesus, ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E aqui é claro, Jesus estava falando dele mesmo, estava falando do sacrifício dele, que quando ele entregasse a sua vida na cruz do Calvário, seria o grão caindo em terra, o grão sendo enterrado, morrendo, para que através dessa morte, muitas outras pessoas pudessem ressuscitar juntamente com ele. Mas note que essa expressão, cair na terra, simboliza também pessoas que estão rendendo adoração, ou de alguém que está prostrado, ou que se rende a um propósito. E entenda comigo, queridos, que o próprio Jesus, mesmo fazendo referência à sua morte, ele não estava dizendo que nós simplesmente deveríamos morrer a mesma morte. Não, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Mas fala que nós devemos nos prostrar, nos render aos propósitos do Senhor, nos render ao chamado de Deus para a nossa vida. Por isso eu li o texto de João 15, onde nós devemos entender que o Senhor nos chama e Ele nos designa para frutificar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos sair da nossa posição de governo da nossa vida, e caímos prostrados diante daquele que é o Senhor das nossas vidas. Render adoração a Ele não é apenas uma canção declarada, mas render adoração ao Senhor fala de uma vida prostrada no altar. Adoração não é um momento do culto onde nós usamos músicas apenas, mas adoração é um estilo de vida, onde eu decido viver prostrado, rendido aos pés do Senhor. Alguém que decidiu ter a sua vida governada e direcionada pelo Senhor. Para frutificar, queridos, nós precisamos nos render totalmente ao Senhor. Ele já fez o sacrifício na cruz. Agora, a nossa contrapartida é nos render ao propósito dele para as nossas vidas. Há uma segunda linguagem figurada aqui também. Para frutificar, precisamos morrer. Jesus cai em terra, Jesus morre por nós. Nós não precisamos morrer essa morte física. Cristo já morreu por nós. Mas o verso 24 diz que em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E a expressão fruto aqui, morrer é morrer mesmo, mas a expressão fruto, que é carpos, significa o fruto do ventre, de alguém sendo gerado como um filho mesmo, da força geratriz, ou criadora de alguém. Fala acerca da posteridade, da progenie, de trabalho, de ação, de obra, de vantagem, de proveito, né? Mas fala também de recolher frutos, uma safra que está sendo colhida, frutos para a vida eterna, como num celeiro. E é usado aqui também, queridos, figuradamente, daquele que, pelo seu esforço, conduzem pessoas a obterem a vida eterna. Como eu disse, este texto, Jesus fala dele, apontando para a sua morte e ressurreição, mas através do exemplo de Cristo, nós precisamos entender que nós devemos morrer para a nossa natureza antiga. Aquele que quer vir após mim, disse o próprio Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O morrer aqui fala de negar a nossa natureza, para que através da nossa vida, pessoas sejam levadas a obterem a vida eterna. Fala de negar a nossa própria vontade, nós por nós mesmos, a nossa própria natureza, querido. Há um egoísmo que está dentro de nós, que nos faz a olhar apenas para o nosso umbigo, e viver a nossa própria realidade. Mas quando nós experimentamos a realidade do reino de Deus, da vida com o Senhor, amados, nós começamos a olhar para as vidas, e entendemos que nós fomos chamados e designados pelo Senhor, para conduzir outras pessoas a obterem a vida eterna. Por isso eu te digo que este é um tempo de muita frutificação, queridos. Mas a frutificação, ela começa com uma grande semeadura. Este é um tempo de nós semearmos muito. As pessoas estão preocupadas, desesperadas. As pessoas foram pegas de surpresa. E há uma grande possibilidade de nós semearmos a palavra do Senhor e sermos instrumentos que conduzem as pessoas para obterem a vida eterna. O Senhor nos surpreende, porque talvez até então
A nossa mentalidade fica muito especificamente focada no templo, nas quatro paredes. E é muito bom nós estarmos reunidos aqui. Mas talvez neste tempo você ficava preocupado, como então eu vou frutificar? Como eu vou levar as pessoas ao templo? Quando na verdade o Senhor nos chamou a conduzir as pessoas a obterem a vida eterna. O templo é um segundo estágio, onde nós vamos caminhar juntos, discipular essa pessoa, alcançar mesmo, para que ela alcance a maturidade de fé. Mas o primeiro passo, querido, não tem a ver com o templo. O primeiro passo tem a ver com a vida eterna. O Senhor te chamou, o Senhor te designou para frutificar em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, eu quero te dizer para que você tome cuidado, porque as aparências enganam. O que significa isso, pastor? Dá um pulinho comigo lá em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Me lembro de uma ministração que nós trouxemos especificamente neste texto, cultivando até frutificar. Talvez você vai lembrar dessa ministração, onde nós falamos sobre investimento, investir em vidas. E é interessante aqui, olhando de uma outra perspectiva, não apenas do cultivo até que haja frutificação, mas olhando para a nossa própria vida, neste texto. Havia uma figueira que só tinha folhas. Ou seja, externamente era muito linda e trazia uma aparência de uma planta saudável, mas essa planta não frutificava. Eu quero aqui olhar para cada um de nós aqui nessa noite e perguntar para você, meu irmão, para você, meu irmão, a pergunta que vem para mim: nós temos sido frutíferos? Ou nós somos como esta figueira, plantada, linda, com folhas maravilhosas, mas que quando o Senhor vier procurar fruto, Ele não vai achar? Sabe, amados, neste tempo, eu tenho refletido muito, porque esta pandemia trouxe à tona pessoas que eram cristãos de aparência. Eu não estou aqui julgando, querido, uma constatação de fatos, porque diante da pandemia, diante de situações extremas, só fica no nosso coração aquilo que realmente é uma realidade, uma verdade. A frutificação. Tinha plantado uma figueira, mas que ela não frutificava. Mateus capítulo 21, verso 18, diz que de manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome, e viu uma figueira ao lado da estrada, e foi até lá para ver se tinha figo, mas só havia folhas. Então disse a figueira, não dê frutos nunca mais, e logo a figueira secou. A nossa frutificação, uma frutificação para o reino de Deus. Eu não estou aqui, queridos, diante dessa analogia para trazer medo para o teu coração, e jamais, querido, longe de mim declarar, olha, se você não frutificar, Deus vai cortar a tua vida e vai te secar. Jamais, querido, eu não sou um profeta aqui do mal para a tua história. Mas nós precisamos entender que se Deus nos cria, nos chama, nos designa para o desígnio de frutificar, não é nada mais, nada menos do que Ele espera das nossas vidas, é que nós frutifiquemos. Frutificar, para que não chegue o tempo de nos encontrarmos com o Senhor, e porventura nós sejamos questionados, Tiago, você frutificou? Eu te resgatei, eu te chamei, e te designei para frutificar. Onde estão os frutos? E os frutos aqui não dizem respeito apenas a vidas, também a pessoas, a vidas, mas diz respeito à nossa prática, o nosso viver para o reino de Deus. Entender que nós frutificamos não para A, B, X ou Z, mas frutificamos para o reino. As nossas ações, os nossos pensamentos, as vidas que são direcionadas ao Senhor, para o reino de Deus.
Eu quero nessa noite declarar, queridos, que este é um tempo de nós semearmos muito. Semeie aqueles que você conhece, no trabalho, nos familiares. Não tenha medo de falar do Evangelho. Semeie através das tuas atitudes, semeie através das suas palavras, semeie através da palavra de Deus. Mas semeie, porque a seu tempo, tudo isso vai germinar e vai frutificar muito, queridos. Este é um tempo de muita frutificação. E dentro em breve, nós vamos ter uma colheita maravilhosa, que não é apenas uma colheita de milho, né? Já vi as pessoas fazendo aí as pamonhas, né? Mas não é apenas uma colheita física. Nós teremos com certeza uma colheita espiritual de vidas e mais vidas rendidas aos pés do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar em pé. Você que está aí na tua casa também, feche os teus olhos, assim, assentado como você está. Mas eu quero te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor. Deus te chamou para frutificar, querido. Deus te chamou, minha irmã, para se prostrar diante dEle, morrer para a sua natureza velha e terrena, para que haja frutificação na tua vida. Deus te chama nessa noite a dispor o teu coração. É um tempo onde nós temos aproveitado a família, certamente. Curta muito a tua família mesmo. Mas invista tempo em pregar e anunciar o Evangelho. Meu irmão, minha irmã. Nós temos essa tranquilidade diante das crises de pandemias que temos vivido nesses dias, porque nós temos a plena certeza e convicção da nossa salvação. Agora imagine, querido, aquele que não tem essa experiência com Cristo. Deus quer te usar para que essa pessoa, este irmão, esta irmã, venha encontrar em Cristo um refrigério para a sua vida, encontrar nele o Salvador, o suficiente Senhor da sua vida e da sua história. Deus quer te usar. Por isso nessa noite, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho, Senhor, escolha senão seguir o teu chamado para a minha vida. Eu não tenho outra escolha, Senhor, senão seguir a tua vontade, o teu querer, para que eu vá e dê fruto, fruto que permaneça. Talvez você constatou nessa noite que você precisava se prostrar diante do Senhor e morrer para a sua velha natureza. É uma noite de se derramar diante dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a glória e honra do teu nome. Usa a minha vida para que eu seja alguém que vai gerar frutos, que vai ser um pai espiritual, uma mãe espiritual de outras pessoas. Talvez nesse mesmo instante o Espírito Santo está tocando o teu coração e trazendo nomes à tua mente, de pessoas para você falar acerca do Evangelho, de pessoas para você declarar a presença do Senhor, declarar acerca da verdade do Evangelho que transforma. Querido, não lute contra isso. O Senhor tem te chamado e é Ele que vai te capacitar para evangelizar, para contar as boas novas a essas pessoas que se encontravam cativas, oprimidas, algemadas pelo pecado. O Senhor quer te usar neste tempo para ser um grande semeador, mas para ser também aquele que vai colher muitas e muitas vidas. O Senhor te chama a frutificar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti e declarar a Ti: Senhor, eis-nos aqui. Estamos prontos, Senhor, ao Teu dispor, a frutificar. Muitas vezes nós colocamos a nossa vontade adiante do Senhor, nós colocamos o nosso querer diante, ó Deus, do Teu chamado, e optamos muitas vezes por ele, pelo conforto. Mas nessa noite, Senhor, nós nos prostramos, morremos para a nossa própria vontade, porque nós queremos viver para o Teu querer e para a Tua vontade. Nós nascemos para Ti, Senhor,
E é por isso que nessa noite, Senhor, nós queremos reafirmar que estamos aqui ao teu dispor, para proclamar a tua palavra, para pregar, ó Deus, para todas as pessoas que o Senhor colocar à nossa frente, a verdade do teu evangelho e a verdade do teu reino. Usa, ó Senhor, a vida de cada um de nós, com sabedoria, com ousadia, e que cada palavra declarada e proferida, Senhor, possa achar um coração fértil, uma terra, um solo fértil, pronto a germinar, para a glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Estenda suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo te levem para uma semana de vitória, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, para uma semana vitoriosa.